Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Caminho a Cristo. Nós já falamos sobre o amor de Deus e como Ele revela esse amor a nós. Também falamos sobre a ponte, a grande ponte sobre o abismo que é Cristo Jesus. E hoje o tema é: o que faremos? Pedro, depois do Pentecostes, quando recebeu o Espírito Santo, pregou poderosamente. E ao final da sua pregação as pessoas olharam para ele e disseram: o que nós vamos fazer? O que faremos? E Pedro respondeu: arrependei-vos. O tema hoje é arrependimento. Eu lembro quando a minha filha era pequena e um dia, e ela costumava todos os dias ter o leitinho antes de dormir. Um dia nós combinamos com ela: se ela se comportasse, fizesse as coisas direitinho, obedecesse, ela teria o leitinho. Mas se ela desobedecesse e não fizesse as coisas como deveria ser e fazer, ela perderia o leitinho. E durante aquele dia, infelizmente, ela não fez as coisas como deveriam ser. Chegou a noite, ela pediu o leitinho e a gente falou: olha, não vai ter esse leitinho. E ela ficou super frustrada. E ela começou a dizer: não, eu não quero fazer mais, eu não vou fazer mais isso, eu prometo, eu vou fazer tudo certinho, eu vou obedecer. Aquele era um tipo de arrependimento, mas não era um arrependimento sincero. A Bíblia tem bons exemplos de verdadeiro arrependimento e desse tipo de arrependimento que se arrepende só das consequências, não realmente daquilo que fez de errado. Eu quero ler para você uma descrição do que é o arrependimento verdadeiro, que está lá no Caminho a Cristo. Olha só. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade. Enquanto dele não nos afastarmos com sinceridade, não haverá em nós uma mudança real de vida. Veja, o arrependimento ele reconhece o pecado, a malignidade do pecado, e ele não se arrepende só das consequências, mas daquele pecado. A pessoa não quer mais ver aquele pecado, não quer viver mais aquilo. Alguns exemplos negativos de arrependimento falso, eu vou mencionar rapidamente para você. Esaú, quando ele se arrepende de ter vendido a sua primogenitura para Jacó. Nós temos Balaão naquela estrada, quando a própria mula dele falou com ele, e ele tem um arrependimento falso. Ele até diz para o anjo assim: se eu soubesse que o Senhor estava aqui, eu não teria vindo por esse caminho. Mas Deus já tinha avisado para ele não ir. Ele se arrepende porque ele fica com medo do anjo que estava ali na estrada e as consequências que poderiam vir. Nós temos Judas, o faraó. Todas as vezes o faraó fica com medo das pragas, mas ele não tinha um arrependimento sincero. E Judas também, quando vendeu Jesus por aquelas moedas de prata, ele não estava verdadeiramente arrependido. Ele só estava com medo também das consequências. Mas na Bíblia a gente tem também alguns bons exemplos de arrependimento. O arrependimento que eu acho muito bonito é o arrependimento de Davi, quando ele, depois de cometer grandes pecados como adultério, assassinato e vários outros, ele reconhece o seu pecado. Eu quero ler com você no Salmo 51. Os dois salmos de arrependimento de Davi são o Salmo 32 e o Salmo 51. E quando eu e você estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, esse verdadeiro arrependimento surge em nós. Eu vou ler então alguns versos do Salmo 51. Vamos lá? Primeiro eu vou começar com o verso 1 do Salmo 51. O verso 1, Davi já começa dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Aqui então ele pede para que Deus apague aquilo de errado que ele fez. Que a vida dele possa ser uma vida nova. E ele reforça isso. No verso 3 ele diz que ele conhece as transgressões dele. Ele sabe a maldade que ele cometeu. Ele sabe a profundidade dos erros dele. Ele sabe o pecado dele. E isso está diante dele. Nós vemos no verso 7 que ele pede para Deus purificar ele. E ele fala: eu quero ficar mais branco do que a neve. E nos versos 10 a 12 é muito bonito de ver, porque ele pede assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Veja, aqui ele não pede apenas para Deus livrá-lo das consequências. Na realidade, ele nem se preocupa muito com as consequências, apesar que ele sabe que elas virão. Mas ele pede aqui a Deus que Deus limpe a vida dele, dê um novo coração, a ponto de que ele não cometa os mesmos erros novamente. Que ele seja uma pessoa diferente. E agora no verso 14, ele termina dizendo assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Veja, ele pede que Deus o ajude, o livre, para que ele não cometa mais estes crimes, estes pecados. Esse arrependimento, como aconteceu na vida de Davi, é o arrependimento que deve acontecer na minha e na sua vida. E como é possível esse arrependimento? Como isso acontece em nós? Porque naturalmente nós somos inclinados para o mal. Nós falamos no último vídeo que naturalmente nós desejamos as coisas ruins por causa desse abismo do pecado. Então, como desejar não fazer mais aquilo que é ruim? Como isso acontece em nós? O texto bíblico de Atos 5, verso 31, diz o seguinte: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Veja, aqui o apóstolo está falando do próprio Jesus, e diz que Jesus é aquele que Deus exaltou para que ele concedesse algumas coisas ao povo, concedesse algumas coisas para mim e para você. E uma dessas coisas que Jesus concede a nós é o arrependimento. O arrependimento, ele não é algo que vem de nós e está em nós. O arrependimento não nasce naturalmente em nosso coração. Ele vem de Cristo Jesus. Somente através do poder do Espírito Santo agindo em nosso coração e Cristo agindo em nossa vida, que nós teremos o verdadeiro arrependimento. Somente quando nós temos um encontro especial com a cruz de Cristo, nós teremos o verdadeiro arrependimento. Veja que esse texto do Caminho a Cristo fala sobre esse assunto. Cristo é a fonte de todo bom impulso. Ele unicamente é capaz de implantar no coração a inimizade contra o pecado. Todo desejo de verdade e pureza, toda convicção de nossa própria pecaminosidade é uma evidência de que seu Espírito está operando em nosso coração. Então, quando eu e você temos um encontro com Cristo Jesus, Ele começa a agir. E quando Ele começa a agir, aí sim nós teremos o desejo do verdadeiro arrependimento. Tem um outro texto que está lá no Evangelho de João, que o próprio Jesus falou que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos a ele mesmo. É exatamente nesse ponto em que Deus nos atrai. É exatamente nesse momento em que Deus faz uma transformação na nossa vida. Jesus, lá na cruz do Calvário, nos faz pensar algumas coisas muito profundas. O que foi preciso para que eu e você tivéssemos vida? O que foi preciso para pagar a nossa dívida? O que foi preciso para resolver um problema que não tinha a ver com Deus, tinha a ver conosco, com cada um de nós? Quando eu e você ficamos diante da cruz do Calvário, contemplando Jesus, é claro que Jesus não está mais ali, mas quando contemplamos aquilo e as cenas que Jesus viveu ali, desde o Getsêmani até a cruz, nós entendemos que o preço foi muito caro. E isso, através do poder do Espírito Santo, é o que gera em nós o verdadeiro arrependimento. Quero ler mais um texto que fala sobre isso. Diz assim: o conhecimento do plano da salvação levá-lo-á ao pé da cruz, arrependimento dos seus pecados, que causaram os sofrimentos do amado Filho de Deus. Veja que profunda essa verdade. Quando nós estamos ali, olhando para Jesus, pensando em Jesus, especialmente na dor e na luta que Ele teve para pagar o preço do pecado, a nossa vida começa a ser transformada e somos atraídos a esse amor. Atraídos a mudar de vida, assim como Davi. Através de influências visíveis e invisíveis, o Espírito Santo está agindo, trabalhando, fazendo uma obra para que eu e você possamos chegar ao arrependimento e à salvação. Assim como Jesus falou para Nicodemos,
O vento sopra, ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é a ação do Espírito Santo em nossa vida. Você sente o desejo de alguma coisa boa na sua vida? Lembre-se, esse desejo não vem de você e de mim. Eu e você naturalmente não somos bons. Tem gente que pensa que tem alguma ou outra característica boa, mas algumas coisas acontecem quando nós vamos aos pés da cruz. Nós vemos a santidade, a glória de Deus, nós vemos a grandiosidade do amor dele, o preço pago pelo pecado, mas também nós conseguimos enxergar quem nós realmente somos. Vamos enxergar que o nosso pecado é terrível, que nós somos pecadores miseráveis, desprezíveis. Nós vamos tomar um grande susto ao entender quem nós realmente somos. Nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos a malignidade do pecado, como nós dissemos no começo, não vai haver transformação. Eu vou ler mais um texto para você do livro Caminho a Cristo. A alma assim comovida odiará o seu egoísmo, aborrecerá seu amor próprio e buscará pela justiça de Cristo a pureza de coração, que está em harmonia com a lei de Deus e o caráter de Cristo. Às vezes nós olhamos para alguém que comete um pecado bem grosseiro, às vezes caído numa sarjeta, numa situação que nós, ao olharmos, temos a sensação de desprezo. Mas talvez aquela pessoa esteja mais perto do verdadeiro arrependimento do que muitos de nós. Quando nós permitimos que o nosso orgulho e egoísmo se coloque à frente da obra que Deus quer realizar na nossa vida. Precisamos abrir o coração, precisamos entender quem nós somos, que o pecado é mau e que nós somos pecadores. Precisamos ir ao pé da cruz e permitir que o poder de Deus, de Jesus, comece a agir em nossa vida. E assim nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo atraídos e levados ao arrependimento verdadeiro. Jesus contou uma parábola muito interessante. Os dois foram ao templo para orar. Um disse que era bom e que não tinha falta de nada. E ele entrou ali e do jeito que ele entrou, ele saiu. O outro diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Aquele publicano saiu dali transformado. Aquele publicano saiu dali salvo e com a sua oração atendida. Eu e você podemos desfrutar a mesma bênção na nossa vida se nós abrirmos o coração a Deus. Lembre-se, pecado não é coisa pequena, pecado não é algo que você pode brincar com ele. Adão e Eva até pensaram que era coisa pequena, mas quando eu e você começamos a olhar para a história da humanidade, para tudo que está acontecendo ao nosso redor, todos esses séculos e milênios de história e tudo de bom e de ruim que aconteceu, e na realidade aconteceu mais coisas ruins, e o mundo está se deteriorando e as pessoas cada vez piores, o amor está faltando em todos os lugares, você consegue perceber que o pecado não é coisa pequena. Que nós não devemos brincar com o pecado, achar que ele não vai fazer nada. Você já ouviu aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é assim? E você já percebeu que se você deixa uma goteira numa pedra, realmente vai fazer ali um buraquinho. Se você vai numa cachoeira, e eu gosto muito de cachoeiras, você vê que às vezes uma pequena gotinha caindo naquele canto forma um veio, forma um caminho ali. Às vezes achamos que o pecado é coisa pequena. Não devemos pensar assim. Se eu e você exigimos, por exemplo, quando vamos comprar um carro, que ele venha perfeito, e aí você olha e na porta dele tem um risco, você vai falar para o vendedor: não, eu não quero esse carro, eu quero ele perfeito. Somos exigentes na vida e às vezes quando lidamos com o pecado não somos exigentes. Pecado é coisa séria. Eu e você precisamos ir ao pé da cruz e entender que o pecado é coisa séria. E ali, ao pé da cruz, sermos atraídos a um Jesus que vive para interceder por nós e para nos ajudar, através do Espírito Santo, a vencer o próprio pecado. Paulo diz lá em Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que eu e você não sejamos duros. Tem um texto do livro Caminho a Cristo, eu vou ler para você, diz assim: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração.
assim como lá em Samuel, né, quando ele foi escolher o rei Davi, esse coração humano, com suas emoções de alegria e tristeza em conflito, coração volúvel e extraviado, que serve de habitação a tanta impureza e egoísmo, ele lhe conhece os motivos, seus próprios intentos e propósitos. Ide a ele, com vossa alma toda manchada, como se acha hoje. Como o salmista, abri de par em par suas câmaras aos olhos que tudo veem, exclamando: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que eu e você possamos fazer essa oração, como o salmista fez: Senhor, me conheça, entra aqui dentro. Que eu e você possamos ter o verdadeiro arrependimento. Eu termino com aquela parábola que Jesus contou. Ele estava numa festa e ali uma mulher pecadora foi lavar os pés de Jesus. Os que estavam na festa se incomodaram, inclusive o anfitrião, e Jesus contou a eles uma parábola e disse: olha, 2 homens deviam. Um devia tanto e o outro devia muito mais. Os 2 foram perdoados. Quem vai amar mais aquele que perdoou? E então a resposta foi: o homem que foi mais perdoado vai amar mais aquele que o perdoou. Assim, aquela mulher tinha sido perdoada de grandes pecados. E Jesus queria mostrar que o amor que ela estava demonstrando por ele seria muito maior. Ela estava arrependida, queria uma vida nova, um coração novo. Eu e você podemos ter vida nova, podemos ter um coração novo. Hoje, Jesus está chamando eu e você: arrependam-se. O chamado que João Batista fazia no deserto é o mesmo chamado para mim e para você. Quero terminar lendo mais um texto do livro Caminho a Cristo. Fomos grandes pecadores, mas Cristo morreu para que fôssemos perdoados. Os méritos de seu sacrifício são suficientes para serem apresentados ao Pai em nosso favor. Aqueles a quem mais perdoou, mais o hão de amar, e mais próximos de seu trono hão de se achar, para o louvar por seu grande amor e infinito sacrifício. Aonde você vai estar nessa história toda? Eu quero estar bem pertinho do trono de Deus, louvando a Ele, reconhecendo que eu sou pecador, mas que eu, através de Cristo Jesus, posso ser novo. Vá até o pé da cruz, olhe para Jesus, entenda quem você é. Permita que o Espírito Santo transforme a sua vida, a minha vida, e que possamos louvar a Deus por essa obra maravilhosa que Ele faz em nosso coração. Se estiver